Diz assim, um motorista percorre 10 km a 40 km por hora, os 10 km seguintes a 60 e mais 10 a 50. Pergunta qual é a velocidade média do percurso e também pergunta-se qual é a comparação entre essa velocidade média com a média aritmética das velocidades. Então o problema, ele consiste no seguinte: o cara está percorrendo cada etapa dessa aqui, ó, dos 10 km, por exemplo, essa primeira etapa, ele percorre com uma velocidade V1 de 40 km por hora. Logo em seguida, ele percorre mais 10 km com uma velocidade que eu vou chamar agora de V2, onde essa velocidade é 60 km por hora. E finalmente ele percorre mais 10 km com uma velocidade que eu vou chamar ela de V3, que é exatamente 50 km por hora. Então o problema consiste em você calcular qual é a velocidade média, tá, da partícula e comparar com a média aritmética. Então, se você for pensar em média aritmética, eu vou chamar essa média aritmética de um certo V', eu tenho quantas velocidades no percurso? 3. 3. Então, como é que você faz a média aritmética? Soma tudo e divide por 3. Você vai somar as 3 velocidades e vai dividir por 3. Por 3 é média aritmética. Então essa média aritmética vai ser a velocidade V1 mais a velocidade V2 mais a velocidade V3. Tudo isso dividido por quem? Por 3. Então, se você somar essas 3 velocidades, quanto é que dá a soma aqui? Ó? 150. Vai dar 100 mais 50, vai dar o que aqui? 150 dividido por 3. 50. Vai dar uma média aritmética de 50 km por hora. Que geralmente é a resposta que o aluno vê mais fácil de se calcular. A média aritmética da velocidade. Pensando que a média aritmética da velocidade é a velocidade média do percurso, que não é. Então, a velocidade média, que eu vou chamar aqui de Vm, é dado pela distância percorrida sobre o tempo. Para esse caso, como a trajetória ela é retilínea, e você tem isso nas suas notas de aula, a velocidade média é exatamente igual à velocidade escalar, porque tem duas velocidades que eu dei no início do curso: a velocidade escalar média e a velocidade média. Você percebeu, é até uma que eu indiquei por S, que era a distância total percorrida sobre o tempo gasto, e a outra eu defini como sendo velocidade média, sendo ΔX sobre o ΔT. Qual é o detalhe para esse caso? Para este caso aqui, colocou ΔR sobre ΔT, mas aí foi quando eu defini a velocidade vetorial. Para esse caso aqui, ó, a distância total percorrida é exatamente igual ao deslocamento. Olha, que a trajetória é o quê? Uma reta. Então, quanto percorreu a minha partícula aqui? 30 km. Mais 10. Mais 10, ele vai percorrer quanto? 30. Então, eu tenho aqui uma distância total de 30 km. Mas eu quero descobrir quem é esse tempo. Esse tempo aqui, ele é um tempo total. Então, quem é esse tempo total aqui? Esse tempo total é exatamente igual ao tempo mais quem? O tempo 2, mais quem? O tempo 3. Ok? Então, o tempo o tempo 1 mais o tempo 2 mais o tempo 3 indica o tempo de cada trecho desse aqui. Então, se você for calcular o tempo 1, olha para cá. O tempo 1 vai ser exatamente quem? A distância, porque tempo, olha só, se eu jogar o tempo para cá, tempo é distância sobre velocidade. Mais uma vez,
tempo, eu jogo o tempo para cá, isso é distância sobre velocidade. Então o tempo 1 vai ficar a distância que ele percorreu no primeiro trecho, que é quanto? 10. E isso dividido por quem? 40. Pela velocidade do primeiro trecho, que é 40. Então isso aqui vai dar o quê? 0,5. Vamos colocar isso aqui como sendo 0,25. ou 0,25, como você queira. Tá certo? O segundo tempo calculado vai ser exatamente da mesma forma. Você tem no segundo trecho a distância total percorrida, que ele percorreu foi 10 também. E isso dividido por quem? Por 60. Então isso vai dar o quê? 1/6 de hora. E o tempo que a partícula percorreu no terceiro trecho, que vai ser 10 dividido por 50, que dá quanto isso aqui? 1/5 de quem? De hora. Então o tempo total percorrido aqui vai ser quem? 1/4 mais quem? 1/6 mais quem? 1/5. Então você tira o mínimo aqui. Quanto é o mínimo entre 4, 6 e 5? Vai dar quanto esse mínimo aqui? 60? É ou não? 60 por 4, 12, né? 60 por 6, 60 por 5, 12. dá 12, então aqui não dá 12 não. Aí é 15. Aí é 15. 15. 60 por 4 dá 15. 15. Ok? Então você vai ter aqui, ó. Quanto é que vai dar o meu numerador aqui? 37 sobre 60. Então esse é o tempo quê? Total. Terminado o tempo total, substitua aqui, ó. Então isso vai ser quem? 37 sobre quem? 60. Não. Vou repetir o numerador, vou multiplicar pelo inverso do denominador. 60 sobre 37. Faça essa conta aí e veja quanto é que dá. Vai dar quantos aqui? Divida aí. 1.800. Vai dar 1.800 dividido por 37. Quanto é que dá isso aqui? 48. Só 48. Eu gravado? 48,64 km por hora. Então você percebe que a velocidade média deu menor do que a velocidade de que a média aritmética. Então se você fosse fazer esse problema, imaginando que a velocidade média nesse trecho, porque o aluno sempre pensa que é o seguinte: a velocidade média eu vou somar as velocidades, vou dividir por 2 ou por 3, depende, tá? Então você, nesse caso, você percebe que são valores o quê? Totalmente diferentes. Ok? Então tá aí o problema.